Boa noite, amados. Gostaria que você abrisse comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 15 a 18. Todos acharam? Amém? Glória a Deus pela tua vida, que achou, que está aqui, que veio mais um dia glorificar a Deus, honrar a Deus com o teu culto. Tempo que Ele separou para falar conosco, tempo que Ele separou para a gente adorar a Ele verdadeiramente. Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 18 fala assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Amém? Estenda a tua mão em direção da minha pessoa, me abençoe nessa noite. Eu preciso da tua bênção, da tua unção, preciso da tua intercessão para que o Senhor venha me usar apenas como um vaso. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, Deus. Que o Senhor possa usar a minha vida, Pai, como um servo teu, como um canal, Pai, de bênção aqui. Que as palavras que venham sair da minha boca, Pai, sejam diretamente do teu coração e não do meu. Usa a minha vida, Pai. Coloco-me à disposição, Pai. E te peço, fala com os teus filhos nessa noite, assim como tu falou comigo nessa palavra, Senhor, assim como tu falou comigo nessa semana, Deus. Em nome de Jesus, nos mostra, Senhor, aquilo que nós precisamos. Nos mostra, Senhor, onde devemos andar, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Dando um glória a Deus. Amém? Amados, hoje eu gostaria de falar algo com vocês, dar uma viajada pela palavra de Deus, começando lá na criação. Hoje talvez você escute algumas coisas que vão de encontro ao que talvez você sempre acreditou, ao que talvez tem pessoas que você vê fazendo determinadas coisas que nós vamos falar aqui. Mas, amados, nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas para orientar. Nós não podemos julgar, mas nós podemos ensinar. Amém? E o Senhor, a palavra dele, ela é dividida. Tanto que a palavra de Deus é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Uma aliança feita lá no início e uma aliança feita através do sangue de Jesus. E muitas vezes nós não conseguimos, amados, experimentar aquilo que Deus tem para nós, porque nós não conseguimos viver a nova aliança. Nós não conseguimos viver Jesus Cristo, porque nós olhamos para as coisas da lei e nós achamos que aquilo lá é válido para os dias de hoje, e não é. Não é. Há uma nova aliança, há alguém que veio e morreu por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, e hoje nós pudéssemos viver o melhor que Deus tem para nós. E aqui nós vemos o momento da criação do homem. Ele colocou o homem em um jardim, e ele falou: Adão, daqui você pode cultivar, você pode comer o que você quiser, você pode fazer, exceto de uma árvore, de uma planta, de uma fruta. E essa fruta é a fruta do conhecimento do bem e do mal. E no dia que você dela comer, certamente você vai morrer. Não fisicamente, mas espiritualmente. Então Adão foi criado perfeito, a imagem e semelhança de Deus. E aqui há algo que me intriga muito, e quando eu falo as pessoas ficam horrorizadas. Porque quando você fala assim: amado, você é a imagem de quem? Você foi criado à imagem de quem? De quem? Talvez hoje, mas no momento que você nasceu, não. Adão foi criado à sua imagem e semelhança. Adão foi criado perfeito, sem mácula, não conhecia o mal, teve a opção. Infelizmente ele escolheu a opção de comer do fruto. Então o Senhor, Ele preparou algo diferente, algo que poderia fazer-nos voltar à verdadeira essência, que é a palavra de Deus. E eu falo hoje, amados, quando nós nascemos crianças, bebês, nós não nascemos à imagem e semelhança de Deus. Nós nascemos à imagem de Adão, pecadores. E só há um meio da gente sair desse mundo, só há um meio da gente sair dessa essência de pecado, que é aceitando o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então nós nos tornamos a imagem e semelhança do Senhor.
Mas até então não. Quantos aqui já ouviram falar que nós nascemos pecadores? Quantos aqui, ergue a mão? Você já escutou falar? Eu já escutei falar, já falei, já falo. Nós nascemos pecadores, nós nascemos frutos do pecado. Nós nascemos do pecado. Então como poderemos ser a imagem e semelhança do Senhor? Se o Senhor é santo e nele não há mácula. Me explica. Como um ser pecador pode ser a imagem e semelhança daquele que é santo, santo, santo. Que o seu nome é conhecido apenas por eu sou. E quando ele aparece a Moisés, e Moisés fala, Senhor, mas eu vou ao povo, tem milhares de pessoas, e o que eu vou falar? Quem me enviou? Fala que o eu sou te enviou, porque ele é, e sempre será o Senhor das nossas vidas. Porém, quando nascemos, não somos a imagem e semelhança dele, porque nascemos pecadores. E o pecado veio através do momento em que Adão comeu desse fruto. O pecado entrou no homem. O pecado entrou, então o Senhor precisou traçar um plano, para que nós pudéssemos então voltar à verdadeira essência, mas não foi algo de imediato, algo de uma hora para outra. Foi algo que durou muitos anos. Foi algo que levou uma história, várias gerações. Um tempo em que o povo de Deus andava bem e andava mal, andava bem e andava mal. Para que então nós pudéssemos novamente voltar à essência de Deus. Quando o homem pecou lá em Gênesis, o Senhor já mandou alguém morrer por mim e por você. Porque lá em Gênesis 3,15 é a primeira menção de Jesus Cristo na palavra de Deus. E fala, serpente, vai vir aquele que você vai poder até ferir o calcanhar, mas esse lhe ferirá a cabeça. Esse lhe ferirá a cabeça. Você não poderá contra ele. Então eles saíram do jardim, foram colocados para fora. E começou toda a história. Começou uma história com o pecado. Começou uma história de traições. Uma história de revelação de Deus a pessoas. Começou já com um irmão matando o outro, sendo expulso, com seu sacrifício não sendo aceito. Então desde os primórdios, amados, há aquele sacrifício que Deus aceita e aquele que Deus não aceita. E talvez o sacrifício que nós estamos dando hoje, a nossa vida não vai para frente, porque assim como o sacrifício de Caim, nosso sacrifício não é aceito por Deus. Mas Senhor, eu dei carne, eu dei isso, eu dei aquilo, eu dei meu tempo, eu dei meu dinheiro. E Deus olha e fala assim, não estou preocupado com o teu tempo, não estou preocupado com o teu dinheiro, mas sim com o seu coração. Não adianta, amado, vir na igreja, dar dinheiro, dar o teu tempo, se o teu coração não estiver em Deus. O sacrifício nosso tem que ser vivo, tem que ser enquanto estamos aqui. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como podemos oferecer esse sacrifício? Nos doando às pessoas, amando as pessoas. O pastor Ed falou no louvor aqui sobre amar. Quem ama não fala mal. Quem ama não calunia. Quem ama não faz o mal para outra pessoa. Quem ama, ama acima de tudo. Mas até que ponto nós estamos preparados para esse amor? Até que ponto nós queremos amar? Se nós ainda não entendemos que há uma nova aliança sobre nós. Enquanto nós não decidirmos onde nós vivemos, nós não temos como andar rumo à direção de Deus. Porque não se serve a dois senhores. Não existe meia ponte, não existe mulher meio grávida. Assim como na palavra de Deus, você ou está em Adão, ou você está em Cristo. Ou você segue a lei, ou você segue a graça. Os dois não dá, não tem como. Então o Senhor anunciou aquele que viria para pisar na cabeça da serpente, que novamente traria o povo de Deus para junto dele. E o povo novamente seria a sua imagem e semelhança, porque seria justificado pelo seu sangue, comprado por um alto preço. E assim começa a história do povo de Deus. Em determinado momento Deus chama Abrão, e olha para Abrão e diz assim, sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele não determinou um lugar para Abrão ir. Ele falou, Abrão, vai que eu vou te mostrar. Vai
que eu vou te mostrar. E muitas vezes a gente vê a falta de fé nossa, que nós temos Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo, aquele que nós temos o livre acesso. E muitas vezes nós não queremos ir, porque será que Deus vai me mostrar? Se Deus está falando para você ir, vá. Se Deus está te mostrando e está falando, vai, vai. E Abraão, sem saber quem era Deus, escutou a voz e foi. A mesma coisa acontece um tempo depois com Moisés. Então tem início o povo de Deus, Israel, o primogênito, a menina dos olhos de Deus, povo santo, separado e escolhido. Que eu sinto te dizer, não somos nós. Nós somos igreja do Senhor, fazemos parte da noiva de Cristo, mas não somos povo escolhido por Deus. E a nação começa em Abrão, que mais tarde se chamaria Abraão, teve um filho, Ismael, que também não era para ter nascido. Deus prometeu um filho, mas a mulher de Abraão, Sara, achou que estava muito velha, não confiou no poder de Deus. Chamou uma de suas concubinas e falou, você vai ter um filho com meu marido. E tiveram Ismael. E desde aquele tempo até hoje perdura essa guerra entre ismaelitas e israelitas. Da onde você acha que vem essa guerra pela Terra Santa? Descendentes de Ismael e descendentes de... Quem que é o outro filho de Abraão? Quem? Isaac. E já o pecado, a não confiança em Deus começa. E o povo vai. E o povo tem altos e baixos. Até o tempo de José, que leva o pessoal para o Egito para salvar o povo. E ali eles são tratados com regalias. São tratados com muito amor. Mas os anos se passam. Eles esquecem do Senhor. E viram uma nação escrava. O Senhor precisa escravizar essa nação para mostrar que Ele é Deus. E Ele permite então Israel virar escravo. Até vir o seu libertador Moisés. E ele chama Moisés e ele fala, Moisés, você vai libertar o meu povo. E mais uma vez nós vemos a confiança de um homem no Senhor. Porque o Senhor falava, vai acontecer tal coisa. Mas ele não falava como ia fazer e se ia fazer. E Moisés apenas escutava e ia. E no momento oportuno, na hora necessária, quando o Senhor precisaria se mover, o Senhor fala com ele e os milagres do Senhor acontecem. Então ele tira essa nação gigantesca do Egito. E essa nação vai para o deserto. E mesmo vendo os milagres de Deus, mesmo vendo o mar se abrir, mesmo vendo o Senhor protegê-los a cada dia, no meio do povo existem aquelas pessoas murmuradoras. Aqueles que não se contentam com a bênção de Deus. Aqueles que o Senhor mudou a vida, e mesmo assim eles não olham e não enxergam as bênçãos de Deus na sua vida. E uma viagem que era para durar 40 dias, acaba durando 40 anos. Por conta da murmuração. E se a gente for fazer uma analogia com hoje, com os dias de hoje, talvez a nossa vida não vá para frente por conta da murmuração. O nosso ministério não cresce por conta da murmuração. Amado, você tem todo o direito de reclamar da tua igreja, do teu pastor, do teu líder. Você está aqui, você faz parte dessa família, é um direito seu. Agora há uma diferença de reclamação e murmuração. Quando você vem falar conosco, traz o teu problema, a tua reclamação a nós. É uma reclamação com fundamento e você vem falar com quem pode resolver. Agora, a partir do momento que você fala com o teu irmão, é murmuração, e o Senhor não está nesse negócio. Quer reclamar, você tem todo o direito, mas se murmurar, a bênção do Senhor vai demorar para vir na tua vida. Porque de 40 dias passaram para 40 anos, por conta da murmuração. Vê os milagres de Deus todo dia. O Senhor trazia o pão, todo dia o Senhor trazia a carne, mas não estava bom. Hoje o Senhor te dá vida ao amanhecer, o Senhor te dá saúde, e mesmo assim não está bom. O que mais que você quer? Te dá condições de sustentar a tua casa. O que mais você quer? Adore a Deus, tenha intimidade com Ele. Aí talvez Ele acrescente algo mais. Então nesse momento em que eles passaram no deserto, ponto que eu quero chegar, o Senhor trouxe a sua lei. Porque até então era um povo que saiu de uma terra onde eles eram escravos. E o Senhor colocou a sua lei através de Moisés. Levou Moisés para o monte, deu as tábuas da lei. E a lei, ela é um conjunto de ações
que apontam o pecado e punem o pecado. Mas em nenhum momento a lei tem o poder de perdoar os pecados. Em nenhum momento a gente vê a lei dizendo que há perdão de pecados. Porque havia uma consequência se você pecasse. Havia uma determinada situação que você poderia oferecer o sacrifício. Uma data pré-estabelecida por Deus, onde o sacerdote ofereceria o holocausto. E esse holocausto seria oferecido dentro do tabernáculo. Tinha todo um ritual a ser seguido. E o sangue desse cordeiro era aspergido, derramado sobre a cabeça de um outro cordeiro, de um bode, que era largado para o deserto. E ali simbolizava o quê? O sangue do cordeiro, o pecado do povo, colocado na cabeça do bode, chamado expiatório. Daí que vem a expressão. Todos têm um bode expiatório, aquele que você coloca a culpa, né? Isso não é invenção, veio daí. E esse bode saía com o sangue para o deserto. E o pecado do povo era expiado, mas não era perdoado. Há uma expiação e há um conjunto de regras, e essas regras vieram para demonstrar o pecado. E isso foi criado para que o povo tivesse uma consciência até chegar o momento correto em que o Senhor poderia novamente manifestar a sua totalidade a todos os homens da terra. E depois veio Isaías, o profeta Isaías, e ele fala o seguinte, Isaías 53, 1, 7, fala assim, sobre Cristo Jesus, aquele que viria. Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelha, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Alguém seria mandado para morrer por mim e por você, embora afligido, embora Deus manifestado, encarnado nessa terra, que não precisaria passar por isso, passou por mim e por você. E esse Senhor, esse Jesus Cristo, nos trouxe a nova aliança. Esse Jesus com sangue na cruz, se fez maldição por mim e por você, e nos comprou, nos tirou da prisão que estávamos aprisionados. Nos trouxe o livre acesso a Ele. João 1, 10 a 13 fala assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E esse somos nós. Esse somos eu e você. Esse que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que tem a nova aliança, a lei não escrita em pedras, mas escrita em seu coração. E nós precisamos entender, amados, onde nós estamos vivendo, que muitos não recebem toda a plenitude do poder de Deus sobre a sua vida, as ações de Deus através da sua vida, porque não conseguem aceitar verdadeiramente o sacrifício de Jesus na cruz.
ficam presos a uma lei dada a um povo, que não somos nós. E esses dias eu estava conversando com um rapaz, que na igreja deles, uma igreja evangélica, pentecostal, e surgiu um doido lá querendo voltar e falar para eles assim: nós vamos começar a guardar o sábado, o que vocês acham? E começaram com essa ideia, começaram a pensar, analisar, vamos guardar o sábado. Aí ele veio perguntar para mim o que eu achava. Aí eu conversei com ele e falei assim: eu não acredito que você está me perguntando isso, mas tudo bem, vamos lá, vamos ao que interessa. Por que guardar o sábado? Porque está na palavra de Deus, guardareis teu sábado, está em Levíticos, está em Êxodo. Eu falei, beleza, mas e o resto? E o resto da lei? Como fica? Porque Paulo fala em Gálatas: maldito aquele que guarda a lei e não a guarda completamente. Amado, não estou falando que é proibido, não estou falando que não pode, mas se escolher seguir a lei, tem que seguir a lei, e você vai ser julgado pela lei. E o que a lei fala sobre o sábado? Falei para eles, a lei fala o seguinte: a palavra de Deus fala que nós, acima de tudo, nós não podemos servir de pedra de tropeço. Não é assim que fala? Nós não podemos levar o nosso irmão a pecar. Vocês concordam comigo? Se você for guardar o sábado conforme as leis, a lei dada a Moisés, primeiro, conforme estudiosos falam, a Bíblia há uma expressão que fala a distância percorrida de um sábado. O que significa isso? Que no sábado, há estudiosos que falam de 800 metros a 1.200, ficaram com 1.000 metros. O judeu não pode caminhar mais do que 1.000 metros no sábado. Vai conseguir guardar essa lei? Ele não pode acender fogo. Logo, você não pode esquentar a tua comida. Se você não pode levar o teu irmão a pecar, você não pode sair de carro. Mas o que tem a ver, pastor, o carro com levar o irmão a pecar? Se eu estou com o meu carro, ele está abastecido, é só eu sair. Não. O primeiro sinal que você parar, se o sinal estiver vermelho, você tiver que esperar ele mudar de verde, para aquela luz estar acesa, alguém está trabalhando e você está fazendo essa pessoa pecar. Se você andar de ônibus, o motorista está pecando e o cobrador está pecando. Você vai num restaurante, o garçom que está te servindo está pecando, porque você está fazendo ele trabalhar. Quer guardar? Guarde completamente. Estou lá no Zap Zap. Para você usar o Zap Zap, alguém está dentro de uma central, com uma infinidade de computadores, mantendo o serviço online. O que vai acontecer? Você está levando essa pessoa a pecar. Vai conseguir guardar? Outra, vocês vão parar de fazer a barba e cortar o cabelo? Ah, mas por quê? Na mesma lei que está de guardar o sábado, está sobre cortar o cabelo, está sobre o sangue, não comer carne com sangue. Mas amados, tem gente que se prende a algumas coisas da lei, mas as outras não. Isso é a mesma coisa, isso é hipocrisia. A mesma coisa que eu dizer: eu creio em Jesus, aceitei o Senhor Jesus, eu acho que eu vou ser salvo, porque eu aceitei Ele como Senhor e Salvador. Mas e o resto? E a santificação, que sem ela ninguém verá o Senhor? E o crer verdadeiramente, de mudar de vida, de amar o irmão e de ajudar o irmão, onde está? E muitas vezes nós estamos preocupados com o que diz lá atrás para o povo de Israel, não para mim e para você. Eu e você nos encaixamos neste versículo que diz que o Senhor veio para os dele não o aceitaram, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E esses têm todo o direito, todo o poder, e farão obras ainda maiores daqueles que Ele fez. Mas se nós queremos viver na lei, nós não temos o direito de chegar a Cristo Jesus, porque nós não acreditamos na cruz. Se nós acreditamos na lei, nós não acreditamos no sangue, porque o sangue veio para cumprir a lei. O sangue veio para nos purificar do pecado. Ele cumpriu e Ele disse: a partir de hoje nós temos uma nova aliança. Eis que deixo para vocês 2 mandamentos: amar o teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de tudo aquilo que você tem. O segundo é semelhante ao primeiro: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. E se nós quisermos, há 2 caminhos para nós chegarmos até a salvação. Um é seguindo a lei, passando por ela e cumprindo totalidade dela.
outra é crendo em Jesus e na nova aliança. Nós temos os dois caminhos, mas o que nós escolhermos, nós temos que seguir completamente, porque um dos dois há de nos julgar, um dos dois há de mostrar, naquele dia, para onde nós iremos. E hoje eu te convido a crer no sangue do Senhor Jesus. Hoje eu te convido a crer no caminho. João 14, 5 e 6 fala assim: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, então como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E esse Jesus morreu por você. Esse Jesus é o mesmo dito em João 3,16, que fala que Ele enviou seu primogênito, seu unigênito, seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor fez com que nós pudéssemos voltar à essência dEle. E hoje nós podemos dizer, a partir do momento que aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu posso experimentar aquilo que o Senhor preparou para mim. Eu posso fazer a diferença nessa terra. Amados, e o que nós temos feito com isso? O que nós temos feito com essa cruz? Onde você está perante a cruz? Você está nela ou não? Amados, nunca é tarde para a gente se voltar. Nunca é tarde para a gente aceitar aquele que morreu por nós. Mas nós precisamos entender que nós temos dois caminhos a seguir. Nós precisamos fazer distinção entre lei e graça. E eu te pergunto: você quer viver na lei ou você quer viver na graça? E afirmo novamente: a lei serve para apontar o pecado. Ela consegue até espiar, mas para você ter os teus pecados expiados através da lei, o sacerdote terá que fazer um sacrifício. O sangue de um animal precisará ser derramado, e esse sangue precisará ir para a cabeça de outro animal, e esse animal ser solto. Não estou inventando nada, está na palavra de Deus. Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus fala isso. E eu pergunto para você essa noite: você quer preparar um cordeiro ou você quer ser lavado pelo sangue de Jesus? O Senhor preparou maravilhas para você. Basta você querer, basta você viver. Mas Paulo, como que eu preciso aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Aceitar essa aliança, essa nova aliança. Aceitar que alguém morreu por você numa cruz do mesmo formato dessa, só maior e mais pesada. E quando você olha para aquela cruz e você vê que ela está vazia, nós vemos que veio alguém, como disse lá em Isaías. E eu consigo ver, amados, memorize alguém naquela cruz, que morreu, e nesse momento o inferno fez festa, porque disse: matei, não vai cumprir Gênesis 3,15, não haverá ninguém que poderá pisar minha cabeça. Mas a morte não pôde com ele. Oxe, a morte não pôde com ele, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele disse: Satanás, me dá a chave. Esses homens e mulheres não pertencem mais a você, e aqueles que aceitarem esse sangue derramado serão novamente os meus filhos. Eu os escolherei, e eu farei maravilhas no meio deles, e eles ainda farão maravilhas maiores do que as minhas. Amados, nós precisamos entender que o Senhor derramou seu sangue para me comprar, para te comprar, para te tirar das garras de Satanás e te trazer para um lugar onde você pode novamente ser feito a imagem e semelhança de Deus, a imagem daquele que te criou. E quando Ele criou, Ele diz assim: eis que eu fiz algo muito bom. Amados, eu e você somos bons aos olhos do Senhor. Acredita em você, pois o Senhor acredita. Acredita em você, pois o Senhor, Ele acreditou em você, a ponto de mandar o filho dele morrer, para dizer assim: Edson, estou te comprando. Edson, o meu sangue vai te purificar. O meu sangue vai arrancar a tua alma, a tua vida das mãos de Satanás. O meu sangue, Anderson, vai fazer você novamente ter intimidade comigo.
E lá atrás, lá na lei, Deus falava com o sacerdote apenas. E no dia de Pentecoste veio um vento impetuoso, com labaredas de fogo, e o Espírito do Senhor foi derramado sobre toda a carne. E toda a carne pode conversar com Deus através do Espírito Santo. Ele não derramou no pastor: você não precisa de nós, você não precisa de mim, Senhor, pastor, vem aqui, ora. Não, eu estou aqui para te ajudar, nós estamos aqui para te ajudar. Mas o Espírito Santo está na tua vida. O Espírito Santo, ele quer agir através de você. Ele está só esperando você dizer assim: ei, eis-me aqui, Senhor. Como disse aquele louvor que o pastor Ed leu. Amados, quando a brasa do Senhor tocou, Isaías falou assim: eu não posso, eu sou homem de lábios impuros. E o Senhor pegou uma brasa e tocou. E essa brasa hoje é o Espírito Santo sobre a tua vida. Mas você consegue declarar que você precisa dele? Você consegue entender que você precisa dele? O Senhor preparou algo especial para você. No momento em que você ergueu a mão e você disse assim: Senhor, eu te recebo. Eu creio que aquela cruz não está vazia por minha causa. Eu creio que aquela cruz não está vazia porque eu tivesse direito à vida eterna. Mas nós precisamos dele. Como foi ministrado aqui um louvor, que nós precisamos dele. E nós vamos novamente cantar que nós precisamos do Senhor. E eu gostaria de perguntar nesse momento, antes do louvor, antes da oração, que, amado, para você sair de Adão e estar em Cristo Jesus, você precisa apenas recebê-lo em seu coração. Dizer assim: Senhor, entrego minha vida em tuas mãos. Eu sei que tu tens o melhor para mim. Então que os seus planos venham se cumprir na minha vida. A maioria que eu conheço e eu sei que já tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas eu gostaria de saber daqueles que eu não conheço. Se tem alguém que gostaria de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, erga a tua mão que nós queremos orar por você. Não estou te apresentando igreja, mas o Senhor Jesus, aquele que me tirou das garras de Satanás. Não preciso falar: o Senhor fez uma obra na vida do fulano, porque uma grande obra do Senhor foi feita na minha vida. E eu saí do mundo de trevas para alguém que reconhece que é pecador, para alguém que reconhece que não é nada perante os outros, mas que o Senhor Jesus na minha vida faz a diferença. Mas eu sem Ele, amados, não sou nada. Eu sem Ele nem digno de estar junto com vocês eu seria. Mas com Ele eu posso te chamar de irmão. E juntos nós podemos dizer que somos uma família. E podemos cultuar o nosso Deus. E podemos dizer: Senhor, nós precisamos de Ti. Alguém que ainda não recebeu, é esse Jesus que eu quero te apresentar.